Bom dia, pessoal. Segunda-feira chegando e nós aqui de novo para falar desse Deus tão lindo, para falar de nós, desse amor que nós recebemos gratuitamente, esse amor que excede todo o entendimento e que nos faz melhores e que nos faz felizes, e que nos faz viver em novidade de vida. Você que está acordando agora, você que ainda vai assistir o devocional, fica ligado na proposta de Deus para a nossa vida, que é sempre de amor, que é sempre de paz, que é sempre de conciliação, de restauração, de vida genuína com Jesus. E servir a Deus nos traz benefícios extraordinários e promessas lindas são cumpridas através daquele que obedece os mandamentos e que demonstra amor, obediência e uma vida de ligação, de intimidade, de conexão, de estar antenado à voz de Deus. A gente diz assim, pastor, como é ouvir a voz de Deus, né? Aquela força que ecoa dentro da gente, aquela voz mansa e suave, ou então aquele trovão, de acordo com o que você está acostumado a receber de Deus e ouvir de Deus. Como é que é ouvir de Deus? É receber uma palavra profética através de um profeta, uma canção. Não tem assim uma receita que eu possa te dar para você entender o que é ouvir de Deus e o que é receber aquela resposta, sabe? Que você está esperando, ela vai chegar se eu fiel e obediente estiver. Oh, glória a Deus, aleluia. Bom dia, você que está passando por aí, Francisca, Paulo, Luiz, todos vocês, Jonas, que Deus abençoe, que Deus fortifique o seu relacionamento com Ele e que nós possamos ter comunhão uns com os outros e servir a Deus em espírito e em verdade e adorá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Bom dia, que Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar do que, pastora? Nós vamos falar da lei da semeadura. Não é da parábola do semeador que saiu a semear, né? Que é a boa semente, não. É aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Cada um colhe aquilo que semeou. Se você está plantando, né? Eita, Deus do céu. Deixa eu só colocar aqui uma coisa, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto bíblico na minha Bíblia aqui. Eu acho que acaba sendo isso mesmo. Glória a Deus. Sobre a lei da semeadura, tem um texto que eu gosto muito, que ele diz assim, deixa eu voltar. Cada um semeia, cada um colhe aquilo que semeia. Cada um colhe. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É tremendo esse texto, eu estou querendo achar ele, mas eu vou achar assim, peraí. Gente, a carne, ela só produz destruição. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a coisa mais fácil do mundo é ser crente na igreja. Mas no dia a dia, na sua rotina, né? Gálatas 6:8, achei a referência. No seu dia a dia, quem você é? O que você tem plantado? Você tem plantado amor, você tem plantado compreensão. Sabe, se tem uma coisa que me deixa assim muito triste, é grosseria. Pessoa muito grossa e acha que tem que ser entendida, é o meu jeito, eu não vou mudar, eu nasci assim, é herança, é a minha família, é o meu pai, é a minha mãe. Não aceite isso na sua mente. Rejeite esse pensamento. Isso não faz bem para o seu coração. E as pessoas também não gostam de ser maltratadas, de serem tratadas, né? Com desprezo, com arrogância, falando tudo que dá na telha. E aí você magoa pessoas importantes nos seus processos, magoa quem está perto, fere quem está perto, né? Então, vamos vigiar, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Em algum momento na vida vai chegar o boleto, que nem diz uma amiga minha, vai chegar a conta
e ela chega certinha, não atrasa nada, entendeu? Então, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito vai receber a vida eterna, ou glória. E aí tem um outro texto na Bíblia que descreve as obras da carne. Né? As obras da carne quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. A Bíblia alerta para os perigos dessas práticas e destaca a necessidade de viver segundo o Espírito. A luta entre a carne e o Espírito é uma constante na vida do cristão. É uma constante. A carne representa a natureza humana, manchada pelo pecado. E o Espírito Santo guia o espírito do cristão. O Espírito Santo vai dando ali o alinhamento para a gente caminhar segundo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer tomar decisões precipitadas. Às vezes a gente quer só desabafar e fala para a pessoa errada. Menino, isso aí dá um auê. A pessoa errada vai e divulga para outros grupos de contato dela, pedindo oração, dizendo que é muito boazinha e que você está na lata do lixo e que você precisa de ajuda e que você isso e que você aquilo. Só que não tem nada disso. Você queria desabafar, você queria alguém para ser um bom ouvido e de fato orar com você no secreto, não era contando para a população do Brasil todinha não, entendeu? E aí a gente tem que vencer essas coisas espinhosas que nós temos dentro de nós, superar as dificuldades, virar a página e viver em novidade de vida todo dia. Todo dia eu peço perdão a Deus pelas minhas pisadas de bola, todo dia eu peço perdão a Deus pelas coisas que eu faço, todo dia eu peço perdão a Deus pelas más interpretações de fala que nós fazemos, todo dia eu peço perdão a Deus por algum motivo. A luta entre a carne e o espírito é uma constante na nossa vida. A carne representa a nossa figura humana manchada pelo pecado. E o Espírito Santo representa a força de Deus que vem diante de nós e corrige os nossos feitos. Porque Ele é uma pessoa que se preocupa comigo, com você, e que quer que a nossa colheita seja maravilhosa. Tem gente que diz assim, não sei porque fulano está sofrendo tanto. Você sabe o que ele tem plantado? Você sabe o que ele tem vivido, né? E aí lá em Gálatas, os nossos dois textos de hoje estão em Gálatas, né? Gálatas 6:8 e Gálatas 5:16 em diante, que diz andai em espírito e não cedam à concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, em algumas versões diz que milita, né? Contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Porque se a gente for fazer tudo que a gente quer, menino, destroço é grande. Que a gente só quer o que não presta, né? E aí, mas se for guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne, elas são manifestas. Todo mundo vê. Né? Que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, menina, a lista é grande, homicídios, bebedeiras, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, gente, o que é que a gente tem plantado, né? O que é que a gente tem feito? E aí se relata o outro lado da história, que é o fruto do Espírito Santo. E o fruto faz parte do plantio. Você plantou o quê para receber o quê, né? E aí o plantio te trouxe amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne, deixaram os desejos da carne e as suas concupiscências e as suas paixões, o desejo, aquela coisa desenfreada, aquela coisa sem controle. Por quê? Porque faz parte do fruto, o domínio próprio, né? E tem outro texto que eu posso tudo, tudo me é lícito, nem tudo me convém, né? Nem tudo me convém. E aí eu vou e ando falando o quê? O que é que eu tenho feito? Como é que eu tenho vivido? O que é que tem dirigido os meus passos nessa vida? O que é que significa dizer, né? Que nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso faz parte do plantio. O que é a lei da semeadura, né? É que cada um escolhe o que planta, mas a colheita é obrigatória. Se eu só vivo falando mal das pessoas, se eu desprezo as pessoas, se eu acho que o desprezo é a melhor forma de correção, e aí eu ajo dessa forma, se eu vou plantando maldade, se eu vou falando mal dos outros, se eu vou deixando entrar no meu coração contaminação que gera doenças espirituais, emocionais, doenças físicas, até patologias que destroem a sua saúde física. O que é que você tem plantado? Sabe, planta uma dancinha de vez em quando, plante o amor, plante o perdão, trate bem as pessoas, sirva a Deus sem interesse, que está lá citado em Coríntios também, quando ele fala que o amor não tem interesses, não se alegra com a injustiça, que ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, porque o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor não se ufana nos seus próprios interesses. Então, quando a gente observa todo esse contexto em volta da lei da semeadura, a gente começa a entender que são as minhas ações, aquilo que eu estou plantando, que eu estou fazendo com as pessoas, é isso que eu vou colher. Eu conheci uma senhora, ela já partiu, e sempre que eu estava fazendo alguma coisa de social na igreja, que eu ia pedir a ela não era cristã evangélica, ela não era cristã seguidora de Jesus nas igrejas evangélicas, mas ela tinha um conhecimento bíblico lindo. E aí ela dizia assim: você está plantando coisa boa, você vai colher coisa boa. E muitas vezes a gente não atina para a obra que nós estamos fazendo em vida, que tem todo um contexto de pessoas que estão olhando para aquilo que você está plantando. E aí daqui a alguns anos, quando o boleto chegar, você vai dizer assim: mas o que foi que eu fiz? Eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Gente, não vai prestar conta com Deus só na eternidade, não. Não estou falando de juízo, estou falando de colher aquilo que plantou. O que é que está ecoando? O que é que o mundo está trazendo de volta para você, que você fez com alguém, e aí você não vai receber da mesma pessoa. As circunstâncias vão mudar. Alguém me perguntou exatamente sobre isso. Como é que eu vou saber que eu estou pagando por aquele pecado? Eu acredito que Deus vai trazer à tua memória, olha, naquele tempo. Porque a consequência, meu amado, minha amada, do pecado fica. É como uma mulher que na prática do sexo engravidou de um filho. E ela engravidou fora do casamento. Não era casada. Hoje não se pode nem dizer isso, né? E aí ela engravida. Qual é a consequência do pecado se ela engravidar? A consequência é a responsabilidade que ela vai ter de criar uma criança, de não jogar para outra pessoa. Mas hoje em dia está tudo baldeado na vida, né? A responsabilidade de educar, de perder sonhos, de viver algo que ela não tinha planejado só por um prazer momentâneo, prazer carnal.
E aí ela vai colher o quê? A consequência do pecado. Não é a vida da criança, é a responsabilidade, os cuidados, o tempo que ela poderia estar fazendo, o projeto de vida dela, ela quebrou aquele momento e ela vai viver uma outra realidade. É a consequência, a colheita. O que é que você tem plantado? Se você planta pecado, vai colher o quê? Vida eterna? Salvação? Se você só pensa em bebedeira, se você só pensa em prostituição, se você só pensa em humilhar as pessoas, se você só pensa em vingança, tem uma coisa que é fato. A gente recebe um golpe, seja ele qual for, você quer revidar. E isso é só carne. E a lei da semeadura vem para todo mundo. O que é que você tem semeado? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso colherá. Quem semeia para a sua carne, ela vai colher coisas carnais, destruição. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas aquele que semeia vida vai receber vida eterna. Eita, Deus da glória! Deus distribui a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna ao que, persistindo em fazer o bem, busque a glória de Deus. Glória, honra. E aí a vida eterna vem, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Cada ação, cada decisão que nós tomamos na vida traz consequências boas e ruins. Isso é a lei da semeadura. As decisões que nós tomamos baseadas em coisas passageiras, prazeres momentáneos. Está chegando o carnaval. São 4 dias de alegria fictícia do mundo, muita bebedeira, muito pecado, e aí quando é quarta-feira você já está colhendo aquilo que você plantou durante esses 4 dias. Liseira, dor no corpo, muitos ficam doentes, muitos morrem devido a tanta farra, briga, o mal fica assim espoletado, né? Não faz questão nenhuma, nem de sair de casa, porque é um tempo onde a violência predomina, a iniquidade se multiplica. Uma planta, ela leva tempo para crescer. Um ladrão pode ser apanhado no ato ou somente anos depois, quando que tem a investigação, né? Mas isso acontece. Consequência boa e consequência ruim. E não nos cansemos de fazer o bem, criatura. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você vai colher, se não desanimar, entendeu? Se não desanimar. A lei da semeadura é uma regra geral. Mas lá em Eclesiastes, diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígios, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Coríntios, para a gente terminar, né? Diz assim: por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente a gente se desgaste, no interior estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Quero te dizer nessa manhã, meu amigo, minha amiga,
Vamos plantar um jardim colorido de amor, recheado de palavras lindas, extraídas da palavra de Deus. Vamos viver o amor derramado por Cristo sobre as nossas cabeças todos os dias. Plante, que Deus garante uma boa colheita para nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, que o Senhor venha iluminar os teus passos, guiar os teus caminhos, e que nessa semana a gente possa refletir sobre o que nós temos plantado. Deus te abençoe. Beijo no coração. Tchau. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Se você gostou, multiplica. Deus te abençoe.